E aqui uma pessoa pergunta como é que nós podemos ficar imunes a uma situação epidêmica geral. Principalmente quando há coisas epidêmicas, nós temos que estar muito atentos aos nossos pensamentos. Temos que estar muito atentos, não à epidemia, não a desinfetantes, essas coisas todas, mas em primeiro lugar, ficar atento ao que estamos pensando, aos nossos pensamentos, principalmente às nossas reações e aos nossos sentimentos. Por exemplo, o medo e o ódio, o medo e a nossa não harmonia com os outros, isto vai facilitar o surgimento de bacilos infecciosos. Então você pode estar no meio de uma epidemia, qualquer epidemia. Se você não tem medo e se você não odeia, se você não tem idiosincrasias por nada nem por ninguém, você não é interessante para aqueles bacilos. E mesmo que nós estejamos em contato com pessoas infectadas, mesmo que a gente esteja em contato, se nós não tivermos medo e se não tivermos nenhuma animosidade, ódio, rancor, nada disso nos nossos corpos, nós estamos imunes à infecção. A infecção só vem para nós quando encontra esses estados. Bem, aqui perguntam como nos protegermos das bactérias e dos vírus. Somente um corpo predisposto a uma doença pode ser afetado. Se a gente não está predisposto, não vai ser afetado. Todo mundo pode estar doente, nós não, porque não estamos predispostos. Agora, a predisposição para isso, em primeiro lugar, é a gente ficar pensando nisso. Ficar se coligando com isto, chamando atenção para isto. Isto é o caminho para participar da epidemia. Então trata-se de cuidar do próprio pensamento, começar por não pensar nisso nunca, pensar em outras coisas positivas, elevadas, né? E no próprio alinhamento. Nós sabemos essas coisas porque já estudamos isso quando estudamos os livros da mãe, mas quando chega a prova, a gente esquece tudo que estudou e cai no comum, e cai no normal. E a pessoa diz que ouviu em um CD que os vírus são criados pela mente. Se nós poderíamos explicar melhor este assunto, já que as pessoas andam preocupadas com a guerra biológica e com o HIV e outras doenças viróticas. Bem, nós não temos ideia de quantos vírus estão circulando no nosso corpo, né? No nosso corpo pode até ter vírus de HIV, só que ele não está fazendo nada. De forma que os vírus estão em toda parte. A sua mente é que te coliga com eles. É a sua mente que faz com que eles se interessem por você. É a mente. Porque os vírus estão aí. Porque nós temos a tendência de sair desinfetando tudo, não é? E com isso, os animais que andam no solo não têm mais onde pisar. Imagine uma formiga que está andando por um lugar que você desinfetou com esses produtos. Então, nós temos a ilusão de que os desinfetantes resolvem tudo. Não é bem assim. Uma pessoa está perguntando se é correto usar vacinas. Porque parece que as vacinas alteram bastante os organismos, principalmente as crianças. Usa-se vacinas porque nós não sabemos trabalhar com o nosso pensamento.
Então, enquanto a gente não souber lidar com o pensamento, as vacinas são consideradas necessárias. Os nossos pensamentos, quando são bem trabalhados, quando são bem conduzidos, eles têm o poder de abrir caminhos no espaço. E no pensamento abrir caminho no espaço, ele vai se coligar com certas dimensões e com certos planos aonde se consegue a imunidade. Então, a imunidade contra infecções nós conseguiríamos com o pensamento. Nós chegaríamos numa certa região do espaço no qual existe a imunidade. Então, para cada infecção, existe uma região do espaço com a qual nós podemos nos conectar. Mas o pensamento tem que chegar lá. Senão, esta imunidade não se opera efetivamente. Então, enquanto a gente não souber lidar com o pensamento, a gente vai precisar de vacinas. A gente, isto é, quem precisa, né? Então, as vacinas existirão enquanto a gente não aprender a fazer isto. Uma pessoa está perguntando como nós fazemos para nos livrar ou como nós fazemos para nos defender da contaminação ambiental vigente, disto que está acontecendo hoje. E principalmente como fazemos para prevenir certas doenças que hoje são planetárias ou que se preparam para ser planetárias e como é que nós podemos estar imunes a isto. Bem, nós sabemos que os germes estão por toda parte. Os germes estão aí. E se há uma intensificação de alguns deles, pode haver, dependendo também da nossa ação, dependendo também da nossa atividade. Em nós, onde existe um ponto fraco, ou onde existe um ponto fraco hereditário, aí nesse ponto a nossa força vital não se organiza direito. Então, se nós temos uma fraqueza, não, pode ser uma fraqueza de caráter, pode ser uma fraqueza mental, pode ser uma fraqueza física, naquele ponto a energia vital não se organiza direito. Então aí começa uma espécie de congestão da vitalidade, ou o desenvolvimento da vitalidade nesses pontos é interrompido, ou vai num ritmo bem mais lento, bem mais inseguro do que deveria ir. Então, nesses pontos fracos nossos, esse é o ambiente para os germes evoluírem. Esse é o ambiente para os germes atacarem e para os germes viverem. Então nós não teríamos que estar preocupados com os germes que existem e nem preocupados com as doenças que existem. Mesmo que todo mundo esteja ficando doente, você precisa se preocupar é com seus pontos de fraqueza, porque é por ali que isto entra. Se não houver esses pontos fracos, então não tem como esses germes proliferarem em você. Nesses casos, não, de pontos fracos, por isso que nós teríamos que ter um cuidado com o nosso estado geral, enfim, com o nosso ritmo diário. Teríamos que examinar, não é, no nosso ritmo diário, o que pode produzir em nós um ponto fraco, o que pode produzir em nós, não, uma deficiência, porque por ali pode entrar um germe e por ali pode se desenvolver uma doença. Se a vitalidade é grande, se tudo circula muito bem pelo corpo, não há predisposição. Você pode estar no meio de uma epidemia, você pode estar entre pessoas de doenças transmissíveis.
Mas se em você não falta a vitalidade, se não há esses pontos fracos, aquilo não tem como se desenvolver em você. Agora, nós ficamos muito vulneráveis a tudo isto que está em circulação, como vocês sabem. Nós ficamos muito vulneráveis, principalmente quando nós estamos totalmente concentrados nas nossas formas de vida, nas nossas rotinas de vida, e não estamos visando e não estamos desenvolvendo, por exemplo, a forma de vida interna nossa. Então, se nós estivéssemos buscando a nossa forma de vida interna e não nos ocupando 24 horas por dia da nossa forma de vida, nós estaríamos muito mais imunes. Todo mundo está na vida, todo mundo está vivendo procurando uma forma, está vivendo segundo uma forma. E cada dia que começa, nós temos que executar aquela forma. Então isto nos deixa muito vulneráveis, porque aquela forma de vida, ela não é uma coisa só externa. Nós não temos que nos encaixar naquela forma de vida a ponto de ficarmos preocupados só com isso, de como fazer as coisas. Nós teríamos que saber como é que a nossa alma faria as coisas, como a nossa alma faria aquilo em nós, como é que o nosso propósito de vida realizaria aquelas coisas, ou qual seria o nosso destino. Será que o que eu faço diariamente, por tantas razões, será que aquilo seria o meu verdadeiro destino? Então, nós somos completamente obcecados, ou nós somos completamente abstraídos pela forma da nossa vida, sem nem nos perguntar se a nossa vida seria aquilo. Percebe? Então, isto é um campo enorme para micróbios, para germes, isso é um campo imenso no nosso ser e nos nossos corpos, para os micróbios e para os germes. Se nós estamos realmente não baseados na nossa forma de vida, na nossa forma de vida estabelecida, a ponto de nós vivermos em função daquilo, aquilo é uma forma que pode ser outra. Basta que você tome algumas decisões, aquela forma pode ser outra. Mas nós não estamos coligados com essa mudança. Nós não estamos coligados com esta possibilidade de transformação. Nós estamos coligados com esta obsessão de desenvolver aquela forma de vida que nos foi proposta, que nós criamos, que nós armamos. Mas, se você estivesse fazendo isso assim um pouco formalmente, não? Mas tivesse com a intenção de fazer a vida da sua alma, não ocupar o seu dia com a forma de vida que você adotou, mas você se ocupar dessa forma de vida que está aí, mas você está ao mesmo tempo querendo saber qual é a vida da sua alma, para você viver segundo a sua alma. E não basear toda a sua vida e todo o seu futuro naquela forma de vida estabelecida e que você sente que é um escravo dela e que aquilo não pode mudar. Isto, mesmo que seja vivido, não precisa ser vivido desta forma. Eu posso ter uma forma de vida, como todos têm, não há quem não tenha uma forma de vida. Mas enquanto eu estou executando aquela forma de vida, eu não tenho que estar completamente esquecido da vida da minha alma, do que será o meu destino, não? Ou do que será o meu verdadeiro propósito. Eu tenho que ter isto presente. Mesmo quando eu respeito as coisas que eu tenho que fazer formalmente no meu dia a dia, eu não tenho que estar esquecido que tenho uma vida da minha alma, que tenho um propósito para a minha vida e que eu tenho um destino que eu não sei qual é. E se eu fico restrito a esta forma de vida, se eu fico cristalizado nisto que é a forma da vida comum, a forma da vida normal, a forma dos afazeres do dia,
Se eu não coloco aí estas outras ligações, mais cedo ou mais tarde eu vou ser um campo para os germes. Porque isto vai me adoecer, isto vai formar um ambiente em mim que todos esses germes, não, que nós procuramos afastar com vacinas, com tudo, e que aparentemente afasta mesmo. Mas o campo está aí para outros germes, para germes psíquicos, para germes mentais, para germes astrais e até para outros germes físicos, que eu não tenho nem notícia deles e que podem se alojar em mim. Nós realmente, se estivéssemos com um correto compromisso com a alma, com os nossos propósitos maiores e com o nosso verdadeiro destino, se nós tivéssemos realmente bem coligados com isso, nós só teríamos germes trabalhando em nós ou doenças em dois casos. Ou quando nós estamos precisando de uma purificação no nosso corpo, então aí pode vir sim uma enfermidade, pode vir sim uma doença, mesmo que você esteja coligado com tudo isso. Então, isto quer dizer que aquilo veio, aquela doença veio, não porque você desenvolveu germes, porque você estava desligado das coisas com as quais devia estar ligado, mas aquilo veio porque o seu corpo precisa estar sintonizado diferente com uma série de coisas. Então pode vir sim uma doença para mudar a sintonia dos seus corpos. E aí foi uma doença que não foi pelos motivos que foram ditos. E mesmo que você esteja buscando a conexão com a alma, com o propósito e com o destino, pode vir uma doença para que a sintonia dos seus corpos mude e que não tem outra forma de mudar senão através daquela purificação. E para reharmonizar também, harmonizar de novo certas áreas dos corpos, certas áreas do ser. Pode alguma área do nosso corpo físico, ou do nosso corpo astral, ou do nosso corpo mental, ter que se reharmonizar. Precisa se reharmonizar para se preparar, por exemplo, para uma outra etapa da vida. Ou esses corpos, esses átomos permanentes, podem precisar se preparar para uma futura vida, para um futuro corpo. Então, nesses casos, nós temos que passar por uma purificação. E isto é uma doença que não tem nada a ver com você ter aberto a porta para os germes. Agora, outras doenças e outras formas, não, de você ser purificado, é porque chegou a hora da sua alma se retirar. Então, chegou a hora da sua alma se retirar, tem que haver um processo no corpo, muitas vezes, para que aquela alma se retire, ou para que aquilo que termine o processo da alma naquele corpo, por coisas kármicas do corpo, que o corpo terá que passar, que o corpo terá que purificar, em função da saída da alma, em função da alma abandonar aquele corpo e deixar aquele corpo numa outra situação. Então, uma alma pode estar chegando no momento de desencarnar e ela tem que deixar aquele corpo numa certa condição. Então ela pode desencarnar através de uma doença, porque aquilo vai mudar o equilíbrio do corpo. Aquilo vai fazer no corpo o trabalho que ainda não está feito. Então nós teríamos que ter doença só por esses dois motivos, e não por outros motivos que a gente já viu e está vendo. Agora, com doença ou sem doença, pode haver sofrimento ou não. À medida que a alma está identificada com o corpo, o sofrimento aumenta. E à medida que a alma vai se desidentificando do corpo, o sofrimento tende a diminuir. Então o sofrimento
pode estar aí, não? Como um fato da alma estar muito coligada ao corpo, da alma ter dificuldade de se desidentificar do corpo. Então, o sofrimento está ajudando esta alma a desidentificar do corpo, está ajudando esta alma a se retirar do corpo. Então, diante desses tipos de sofrimento, nós podemos estar sofrendo moralmente ou sofrendo espiritualmente só se não compreendermos, só se não entendermos o que está se passando. Uma coisa são esses tipos de sofrimento físicos deste mundo, e outra coisa é o nosso sofrimento interno por estar vivendo isto. Agora, o nosso sofrimento interno só é curado quando você compreende o que está se passando fora, você compreende aquilo que está acontecendo, não? Ou que você compreende isto e você pode até colaborar com isto para, no fundo, amenizar e, no fundo, ajudar até a sua alma a se desligar de tudo isto. Então, o processo das doenças e o processo do sofrimento não tem muito a ver com isso que as pessoas vivem. Mas, se a gente consegue este foco, nós vamos estar realmente muito mais imunes. Muito mais imunes. Pelo menos, aquelas causas que a gente produz, naquelas causas a gente estaria imunes.